Olá, mães, mais um encontro, né, com a graça de Deus e de Nossa Senhora de La Salete, que nos capacita, que nos encoraja e que nos faz seguir, mesmo em horas difíceis, mas nós temos a certeza que ela nos guia e que ela nos encaminha para Jesus Cristo. Então, irmãs, vamos começar a nossa formação de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs, com grande alegria, vamos invocar o Espírito Santo de Deus para pertinho de nós, para as nossas famílias, para nossas almas, para nossos parentes, para a gente ter sabedoria o suficiente para poder lidar com as coisas do nosso dia a dia e através do Espírito Santo de Deus, essa luz que nos guia, a gente adquire tudo isso que precisamos. Então vamos invocá-la. Vinde, Espírito Santo, e encheis os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Minhas queridas mães, hoje a gente vai falar um pouco sobre o cântico que Maria fez, né? O conhecido Magnificat. É o cântico que Maria fez ao saber de tudo o que ia acontecer com ela e quando ela foi visitar a sua prima Isabel. A gente já conhece ela, né? Nós, como católicos, a gente vivencia esse cântico, mas eu vou falar para vocês qual é a origem, por que acontece dessa forma. Mães, esse cântico faz referência ao nosso Antigo Testamento, lá no livro de Samuel. Livro de Samuel, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Lá faz referência a esse cântico que Maria acaba mencionando e que foi escrito no Novo Testamento, depois da vinda de Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque Maria não tirou aquilo do nada. Ela era uma serva, ela era fiel, ela conhecia as Escrituras. Apesar das mulheres não terem contato, mas a sua família vinha de uma família que tinha herdado, né, a profecia, primeiramente, e depois porque tinha herdado uma família religiosa, uma família que acreditava em Deus, era fiel. E ela foi nascida em uma família que fazia isso, que professava essa fé em Deus, em um Deus de Israel. Então, esse cântico, ele faz referência ao cântico de Ana, lá do Velho Testamento, em 1 Samuel. Quando a gente estava ainda nos reunindo no ano passado, a gente viu a história de Ana, uma mulher guerreira, uma mulher que sofria com humilhações. Ela era a esposa de Eucana, lembra? Que ela murmurou no templo que o sacerdote achou que ela estava embriagada, mas ela estava embriagada de aflição, de tristeza. Então ela pediu a Deus naquela aflição que Deus desse um filho a ela. E aí Deus deu Samuel. Eu já tinha falado essa história para vocês, se vocês quiserem podem lá ler, né? E depois vocês vão lá ter a referência do cântico de Ana, depois que Deus dá o filho para ela, né, o Samuel, diante de tantas humilhações que ela sofre de Fenena, que é uma esposa também, como ela, né, que Fenena tem filhos e ela não tem filhos, eles vão adorar a Deus no templo, e ali ela é humilhada por Fenena. E aí, naquele murmúrio ali, né, de sua oração, da sua humilhação, o sacerdote acha que ela está embriagada, mas ela está embriagada de amor, de dor, de aflição. E ali ela concede o filho, Deus concede a ela o Samuel, que depois que ela o desmama, ela leva para o templo como uma oferta, né? E entrega ali a Eli, que transforma a vida de Samuel em um que vocês já conhecem, né? Faz de Samuel um servidor a Deus, um dos profetas, vamos dizer assim.
E aí vocês vão lá e leiam a primeira parte, né, a primeira fase do cântico de Ana, que é um agradecimento, né, em razão de tudo isso que aconteceu com ela. E aí faz referências ao Magnificat, hoje estudado, que diz assim, para quem está se recordando, né? Maria foi até a casa de Isabel e lá chegando, Isabel a sauda e ela diz assim: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração. Sobre os que temem manifestou o poder do seu braço. Desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. É um evangelho, está no livro de Lucas, esse cântico que eu acabei de ler, capítulo 1 ou 2, se não me engano, Lucas, depois eu passo para vocês, mas eu estou com uma Bíblia aqui no cântico de Ana, aí acabou, mas é Lucas, tá, que tá, isso aqui a gente também já fez um estudo sobre essa proclamação aqui, né, linda e maravilhosa, que Maria responde a Isabel. E essa oração foi baseada lá naquela oração, aquela canção lá de Ana. Então, quando Maria fala isso, ela tem propriedade daquilo que está falando. Tudo que está aqui está nas escrituras. Maria não balbuciou, ela não recitou, ela não fez repente daquilo. Ela tinha certeza, ela professava isso, ela sabia das promessas. E agora a gente vai estudar parte a parte o que isso quer dizer, o que isso simboliza, aquilo que nós temos que aprender, as entrelinhas deste canto maravilhoso. E aí, quando fala assim, todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o poderoso fez em mim coisas grandiosas. Nossa Senhora sempre foi fiel a Deus, mas ela veio de um lar humilde. Ela era pobre, era fraca e se colocava nesse lugar. Ela não era soberba, ela estava ali vivendo a sua humilde vida de serva de Deus, temente a Ele. Então faz referência à felicitação, essa primeira parte, né? Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o poderoso fez em mim coisas grandiosas. Porque Maria foi para ela, né, proclamada como bendita pela sua prima Isabel. Ela foi a primeira pessoa que viu Maria como a mãe de Cristo, a mãe do Salvador. E ali ela se viu, através de Maria, as promessas que ali a gente vive até hoje. A promessa do cristão, de crer, de acreditar, né? E isso iria acontecer. Então Isabel fez de Maria a primeira pessoa a declarada como bendita. Passando para outra parte, está assim: porque fez por mim coisas grandiosas. Que coisas grandiosas são essas? A promessa do Velho Testamento, que eu falei para vocês, minhas mães. A promessa que fez a Abraão. A promessa que Ana lá já havia sido cumprido, que ela acreditava na sua na sua humilhação, na sua fraqueza, na sua, né, pequenez. Então, ele fez isso. Lá no Velho Testamento já vinha a promessa que Deus ia cumprir, né, aquilo que ele havia falado lá. E através dessas grandes coisas grandiosas, foi o que o anjo proclamou a Maria, que dela nasceria o Salvador. A pessoa, o ser que nascer dela seria santo, porque era o Filho de Deus. Fez em mim coisas grandiosas, ela era pequena, ela era humilde, mas ela era sábia, né? Ave cheia de graça, o anjo
Gabriel falou. Ela era cheia de graça, ela era cheia de sabedoria, mas ela sabia se colocar no lugar certo, na hora certa. Ela não se vangloriou porque ela ia ali ter em seu ventre o Filho de Deus, né? Fez coisas grandiosas em mim e ela continuou sendo pequena, ela continuou sendo sábia, muito mais do que antes, não é verdade? E aí ela teve essa consciência que o Filho de Deus ia nascer do seu ventre. Bonito, né? A outra parte é assim: sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Já faz referência a Maria e ao louvor a Deus. Maria se coloca como humilde, né? E ela sabia que com a sua humildade, sendo serva de Deus, aquilo que estava para acontecer, a sua profecia, ia ser feita, ia ser lembrada, era para toda eternidade, de geração a geração, eles saberiam que ia acontecer. E a misericórdia que Deus tem por nós não seria para que fosse uma coisa normal, né? Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, aqueles que acreditam, aqueles que confiam em Deus. Temos que ser tementes a Deus, como Maria foi temente a Deus, né? E ela louva, e ela sabe que a profecia ia ser cumprida e que ela deveria arcar e fazer aquilo que Deus escolheu para ela, tá? Porque foi isso que Deus prometeu para o povo dela, o povo de Israel. E esses tementes a Deus os tementes que a gente coloca aqui falando sobre os pobres, os humilhados, aqueles que ninguém enxergam, que eu sempre falo, né? E aí Maria vem se colocando a este ponto. Gerações a geração a proclamarão, né, como bem-aventurada, e os que temem, aqueles pobres, os humildes, os maltratados, os exilados, aqueles menosprezados, é ali que habita Deus, é ali que Jesus Cristo nasceu. Ele foi em busca daqueles, e Maria estava ali naquele grupo, né? Aqueles que temiam, aqueles que Deus sabia que acreditavam nele, que tinham fé nele, esperança nele, que ele ia cumprir a promessa através daquele povo. Lindo demais, né? E aí a gente volta agora no nosso estudo, relacionando esses fatos, e a gente enxerga que, sabendo disso, Nossa Senhora de La Salete, que é a nossa padroeira, ela nos ensina que é assim que devemos agir, que é essa misericórdia que devemos buscar, sabendo que devemos de ser humildes, buscando a Jesus Cristo, né? Porque ele sim tem misericórdia do seu povo, o povo de Deus. Nossa Senhora de La Salete nos ensina isso, vem nos trazer essa missão de sermos fiéis, de sermos sábias, de sermos humildes, para poder transformar, fazer a diferença. Passando por uma outra parte, já quase terminando, ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração. Deus, minhas irmãs, ele está preparando a vinda do reino dele, o reino de Deus, onde os pobres e os fracos são exaltados. Eles têm um papel fundamental, como eu acabei de falar. E hoje, né, nos tempos de hoje, não se torna diferente. Mas Deus faz as coisas para poder nos confundir. Eu sempre falo isso, né? E também está sempre nos nossos estudos. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração. Faz referenda à vinda deste reino de Deus, onde os pobres e os fracos terão a sua vez, né? E Deus age em favor daqueles que sempre vão acreditar nele. Ele liberta e tem misericórdia. Ele não vai deixar de ajudar os que não são fracos, aqueles que não são pobres e nem humildes. Mas ele quer mostrar para essas pessoas que, se não se redimir, se não buscar o reino de Deus, não terão lugar no reino dele. Ele dá essa esperança para aqueles que não caminham ao seu encontro. Vocês têm que se redimir, deixem de ser orgulhosos, deixem de ser soberbos, se redimem, porque assim vocês terão um reino, vocês terão um lugar no meu reino.
Derrubou os poderosos e seus tronos e exaltou os humildes. É uma continuação, né? Foi separado para a gente dar sequência a essa primeira fala. Deus não quer que a gente inverta os papéis, porque quando falou que o rei, o filho de Deus, iria voltar, todo mundo procurou entre os reis, entre os poderosos, e foi o contrário. Deus age assim, nos deixando confusos, né? Mostrando para nós que ele age em determinadas formas, por ele e de várias maneiras, de várias formas. Então, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Como eu falei, veio através dos humildes, daqueles fracos, daqueles que ninguém quer ver, que ninguém enxerga. Deixou ali uma mulher preparada para ser a mãe do seu filho, do nosso Salvador. Fez ali a profecia ser cumprida nela, deu o seu filho que foi buscar entre aquele povo, né, a evangelização, o caminho da salvação. E aí Deus, quando ele faz referência a esses exaltou os humildes, mais uma vez, ele exaltou aqueles que ninguém queria enxergar. E Deus age assim, principalmente através de Maria, que a mensagem deve ser de justiça, de amor, de liberdade e de verdade. Os poderosos, eles não querem isso, né? Eles querem só o eu, o poder, o dinheiro. E eles esquecem do tempo do reino de Deus, que tem que ser de justiça, de amor, de liberdade e de verdade. Então Deus não quer que eles passem, né? Não deixem de ter essas provações, não deixem de acreditar nele. Então, Deus não vai procurar entre os poderosos alguém lá, claro que tem exceções, vai procurar lá aquele que tem fé, aquele que vai o adorar. Aquele que passa pelas provações da vida são os fracos, são os humildes. Então, Deus vai colocar esses em primeiro lugar, porque aqueles que têm muito, pouco não tem Deus. Alguns poucos que tem Deus, né? Quem muito tem, né? Melhor dizendo, que é o dinheiro, a fama, não tem o pouco que nós temos, que é o amor de Deus, a misericórdia de Deus perante nós, para nós e conosco, né? Ficou meio confuso aí, mas vocês devem entender aí o que eu quis dizer. O vídeo vai ficando muito grande, então eu tenho que ir acelerando. Mas é isso. É preciso ter justiça, amor, liberdade, verdade. Deus exalta os humildes. Deus colocou ali, né, o seu coração. E Maria, mais uma vez, através da sua vida, através desse cântico, ela né, acaba nos relembrando isso. Para uma outra parte, encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Maria fala de Deus, igual eu falei, os planos de Deus confundem o homem, né? Então, Deus manda embora aqueles que têm muito, ele quer aqueles que têm pouco, aqueles que têm a pureza no coração, aquele que o busca, aquele que o adoram. Então, ele acaba enchendo, né? Enche os bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias, porque eles não eram humildes o suficientes, porque eles não olhavam para o outro, porque eles não enxergavam aqueles que necessitavam, poderiam até ajudar, mas não era de coração, era para mostrar que ajudava. E assim a gente vai dando continuidade a tudo aquilo que a gente já falou. Acolheu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Essa é a última parte, a parte que exalta o cumprimento da promessa que ele tinha feito, né? A fidelidade de Deus com o seu povo escolhido, a promessa de Abraão, a bênção universal que Deus deu para nós através de Abraão. Que nós, claro que foi reelaborado para o Novo Testamento, né? Que as promessas foram se cumprindo, esse cântico veio para poder unir e lembrar-nos que estava ali presente, mas foi elaborado pelos documentos da igreja, foi reelaborado dentro desse cântico aí, e
a gente, através desses documentos e dos ensinamentos e de tudo que a gente já aprendeu, fica ali essa bênção universal, que foi o reino de Cristo, né? O Novo Testamento reelaborou e ficou o reino de Cristo. Os cristãos é a salvação de todos em Jesus, né? Deus deixou a salvação em nome de Jesus, por Jesus, que nós seremos salvos, que a promessa foi cumprida e que a gente deve sempre ter isso em nosso coração. A melhor herança que Deus nos deu através dos apóstolos, que eu falei no encontro passado, e agora em nome de Jesus, né? Todos serão salvos. E aí, a última parte tem um versículo de Lucas 2:10, tá assim: hoje nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Jesus, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que é a promessa, né? De uma vinda daquele que ia nos salvar. E aí, minhas irmãs, este é o nosso encontro. Eu tentei aqui, em poucas palavras, falar tudo que o Cântico de Maria representa, mas ele faz referência inteiramente àqueles humildes de coração, os pobres e os fracos. Reconhece a vinda de Deus para libertá-los através de Jesus. Cumprindo a promessa, Deus assume o partido dos pobres e realiza uma transformação na história, intervendo a ordem social das coisas. Os ricos e poderosos são despostos e despojados, e os pobres e oprimidos são libertos e assumem a direção dessa nossa história, que vem do Antigo Testamento, do Novo Testamento e até hoje. A promessa se cumpre e a gente vê ela todos os dias de nossas vidas, na nossa frente. Minhas irmãs, fiquem com Deus, que esse encontro possa servir para vocês ter um grande ensinamento, possa servir para guiá-las, né? Escutem também a música, é muito linda, eu sempre escuto, eu escuto e fico repetindo ela durante o dia todo, e que esse encontro seja de grande valor espiritual para vocês, tá? Beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.